E hoje é dia do quadro Direitos do Consumidor. Sempre às terças e quintas-feiras, aqui no Bom Dia Mirante, tem o quadro Direitos do Consumidor. E para responder às perguntas dos nossos telespectadores, nós convidamos o Defensor Público Estadual, Luiz Otávio Rodrigues. Bom dia. Bom dia, Soares. Bom dia, Janaína. Seja bem-vindo. Obrigado. Me diga sobre esse trabalho do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, aqui em São Luís. Okay. A Defensoria Pública, assim como possui núcleos especializados para a defesa do idoso, da pessoa com deficiência, da criança, da família e de várias outras áreas, da moradia, também possui um núcleo de defesa especializado em defesa do consumidor, que fica localizado na Avenida Marechal Castelo Branco, no bairro de São Francisco, número 720. E lá nós fazemos os atendimentos na análise das questões tanto individuais como coletivas em matérias atinentes a relações de consumo. Então nós buscamos inicialmente resolver as demandas administrativamente e nos casos em que essas demandas não são solucionadas e em que se constatam ilegalidades, são ajuizadas ações para tutelar os direitos dos consumidores. E onde fica então esse Núcleo de Defesa do Consumidor aqui em São Luís? Fica situado na Avenida Marechal Castelo Branco, no bairro do São Francisco, número 720. Certo? Nós estamos diariamente com atendimento de 8 às 5 horas da tarde, de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. E no interior também é possível fazer esse serviço? Sim. No caso de um núcleo especializado em direitos do consumidor, o município de São Luís, a Defensoria Pública, possui um núcleo em São Luís. Porém, em todos os municípios onde há núcleo da Defensoria Pública, também há atuação na área de direito do consumidor, assim como em todas as outras áreas citadas que são atendidas pela Defensoria também. O consumidor ele é atendido gratuitamente na Defensoria até quanto de renda? Bom, a Defensoria Pública é uma instituição voltada para as pessoas hipossuficientes, ou seja, aquelas pessoas que não possuem condição de contratar um advogado. Então, a renda básica para análise é de até 3 salários mínimos. Nós avaliamos essa situação de renda, no caso concreto, para avaliar se a pessoa se enquadra ou não na hipótese de atendimento, isso no âmbito individual, pela Defensoria Pública do Estado. Vamos então às perguntas de nossos telespectadores, começando com o Josenaldo de Ramos. Ele mora em São José de Ribamar e diz o seguinte, que ele foi até a SEMAR fazer uma solicitação de ligação nova. Após o prazo limite, ele voltou até a agência para saber por que não foi feita a ligação e informaram que o seu cadastro foi cancelado porque o vizinho próximo à sua residência estava em débito com a SEMAR e por isso não poderia fazer a nova ligação. Pediram que ele fosse até o vizinho para ele pagar a conta ou que ele assumisse o débito do vizinho. Ele ficou sem entender a situação e ele quer saber, o senhor Josenaldo, como proceder neste caso. Bom, perfeito, Soares. Essa situação dos débitos de serviços públicos, a título mais costumeiramente chegam questões de energia ou de abastecimento de água, a análise a respeito da natureza pessoal da dívida. Ou seja, diferentemente de dívida de natureza real, como um IPTU, por exemplo, que segue o imóvel independe de quem seja o proprietário, os débitos de natureza pessoal, eles são vinculados à pessoa que fez uso do serviço. Então, isso acontece muito, essa discussão, quando, por exemplo, alguém aluga um imóvel e o inquilino anterior não fez o pagamento das contas. Nesse caso, o novo inquilino não é obrigado a pagar as contas do inquilino anterior, certo? Se tiver havendo esse tipo de cobrança, essa cobrança ela é ilegal. Portanto, se nem mesmo quando se trata de um mesmo imóvel, isso é legítimo, a situação ainda se torna ainda mais grave, caso esteja ocorrendo isso, quando se coloca a vinculação da ligação de energia por um débito de um vizinho. Claramente isso não encontra respaldo legal. Então, nesse tipo de situação, é importante destacar a necessidade de muita atenção no momento em que for feita uma assinatura de um termo de parcelamento com as concessionárias. Correto? Então, sempre é bom avaliar, se houver dúvida, que procure a empresa para saber quais são os débitos que estão sendo incluídos nessa renegociação, para evitar que a pessoa assuma débitos que não podem ser a si atribuídos.
Doutor Luiz Otávio, eu tenho certeza que aqui cabe uma investigação, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Você ser obrigado a pagar o débito do vizinho para ter uma ligação nova na sua residência. Sim, realmente é uma situação que causa estranheza. Assim, eu, particularmente, nunca me deparei no Núcleo de Defesa do Consumidor com uma exigência desse tipo. Como disse, muitas vezes há a questão de novos inquilinos que, às vezes, não há uma transferência do imóvel e tem algum tipo de dificuldade. Mas vincular o pagamento a uma nova ligação a uma dívida de um vizinho, realmente é algo que não é costumeiro chegar ao nosso conhecimento. Cabe, então, o esclarecimento por parte também da SEMAR sobre essa questão. A senhora Ana Lúcia Cutrim, do bairro do Anil, aqui em São Luís, quer saber se é correto cobrar na conta de energia o PIS, COFINS e ICMS. Perfeito, Soares. Essa, na verdade, é uma questão tributária, né? É bom esclarecer que, nesse caso, as concessionárias são entidades meramente arrecadadoras, ou seja, não são destinatárias desses valores. Então, elas fazem a arrecadação e repassam para o ente federativo titulado dos tributos. Por exemplo, a PIS e o COFINS são tributos federais, são, portanto, repassados para a União. O ICMS é um tributo estadual, que, portanto, ele é repassado ao Estado. E há ainda também, que não foi mencionado, a contribuição da iluminação pública, né? Que também é um valor que é incluído na tarifa, na conta de energia, que é destinada para o custeio do serviço de iluminação pública. Essas cobranças na fatura, elas não são ilegais, são débitos tributários, né, previstos em lei. O que surge, vez por outra, é uma discussão no âmbito tributário a respeito da licitude de algum tipo de cobrança. Por exemplo, hoje se discute muito a questão do ICMS, da incidência do ICMS sobre a tarifa de uso do sistema de transmissão, né, e também a TUSD, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição. Então há muita discussão a respeito da legalidade desse tipo de cobrança. Essa matéria, por exemplo, está submetida ao rito dos recursos repetitivos no STJ, tendo em vista a divergência que havia entre as decisões dos tribunais. O STJ determinou a suspensão de todos os procedimentos e ele irá unificar o posicionamento do judiciário a respeito dessa questão. Então esse é um exemplo em que há a matéria discutida. E tem a última pergunta aqui do telespectador, Valdir dos Santos. Ele diz que tem 60 anos de idade, mora na cidade operária e quer saber se tem direito à gratuidade de passagem rodoviária e a passagem de ônibus aqui de São Luís. Ele diz que não é aposentado ainda. Perfeito, Soares. É bem interessante a gente poder esclarecer essa questão. Vamos lá. Inicialmente, é bom deixar claro que a questão da gratuidade no transporte público, ela não depende da pessoa ser ou não aposentada. Só que essa questão da gratuidade em transportes, nós temos que separar qual é a natureza do transporte que vem sendo prestado. Tá, ok? No que tange a questão do transporte municipal, que é aquele transporte coletivo, urbano, e o semi-urbano que é ao qual ele está se referindo, o Estatuto do Idoso prevê a gratuidade a partir de 65 anos, certo? Isso basta, no caso, a partir de 65 anos, comprovar através de um documento de identificação. Contudo, o próprio Estatuto do Idoso prevê que entre 60 e 65 anos de idade, isso ficará a critério de uma regulamentação por parte do ente. No caso aqui do município de São Luís, para o transporte urbano, é garantida a gratuidade para idosos com mais de 60 anos, desde que possuam renda de até um salário mínimo, certo? Ele precisa fazer o cadastro nos órgãos competentes para fazer juízo desse direito. Temos também a questão do transporte intermunicipal. O transporte intermunicipal, ele é previsto aqui no estado do Maranhão, com gratuidade a partir de 60 anos, correto? Para pessoas com renda de até 2 salários mínimos. Esse tipo de transporte, ele também é estendido para os transportes aquaviários intermunicipais. Então, também há essa restrição de renda e, nesse caso, do intermunicipal e aquaviário, há a limitação de duas vagas, né, por veículo. A partir de 2 vagas, o idoso ele passa a ter direito a um desconto. E nos transportes interestaduais, da mesma forma, a partir de 60 anos, idosos com renda de até 2 salários mínimos,
né, com a mesma vinculação de número de vagas. Há um projeto em trâmite no Legislativo Federal para ampliar esse limite de renda para 3 salários mínimos. Tá, ok? Então, essa é a realidade hoje. Com relação a essa questão, é bastante interessante também, há um folder explicativo da Agência Estadual de Mobilidade Urbana, orientando sobre a questão da gratuidade, não apenas para os idosos, mas também em relação a pessoas com deficiência, estudantes. E esse folder ele está disponível, né, esse panfleto ele está disponível na internet, e eu vou pedir também para que seja disponibilizado o link no Instagram da Defensoria Pública, o @DefensoriaMA. A gente só tem, então, agradecer ao senhor Luiz Otávio, ele que é defensor público do Estado do Maranhão, pelas informações, tirando as dúvidas aqui dos nossos telespectadores. Muito obrigado. Obrigado, Soares. Obrigado, Janaína. Bom dia. O quadro Direitos do Consumidor, ele volta na próxima quinta-feira. Então envie a sua dúvida para o nosso WhatsApp. Anote aí, o WhatsApp do Bom Dia Mirante é 99101 6032.